Bom dia, a gente está aqui, em frente à Justiça Federal, o prédio da Justiça Federal, né? Está em reforma, já foi prédio do Banco do Nordeste do Brasil. E aqui a gente tem a fonte dos Cavalinhos, oficialmente conhecida como Fonte das Nereidas. Fonte dos Cavalinhos foi o nome extraoficial, o nome popular que ela ganhou ao longo dos anos aqui em Fortaleza. E a história dessa fonte é interessante, porque é uma fonte itinerante, ou seja, ela já esteve em vários locais aqui em Fortaleza, uma fonte quase que móvel. Ela teve primeiro lá na Praça da Lagoinha, depois foi para a Praça Clóvis Bevilacqua, depois foi lá para o cruzamento da 13 de Maio com a Avenida da Universidade, lá próximo à reitoria, e por fim ela está aqui na praça, essa praça chamava Murilo Borges, né, a praça aqui da Justiça Federal. E a gente vai contar um pouco mais da história dessa fonte e também com inteligência artificial a gente conseguiu recriar a fonte e vamos tentar colocar a fonte nos seus locais em que ela já esteve aqui em Fortaleza. Então vamos lá, que o episódio de hoje acho que vai ser bem legal, sobre a Fonte das Nereidas ou a Fonte dos Cavalinhos. Esses cavalinhos tinham até nome, viu? Aqui o povo cearense, como sempre, né, batizou os cavalinhos com o nome de alguns governantes da época. Então vamos lá, que eu acho que vai ser bem legal o episódio de hoje. Vamos lá. Bom dia, essa aqui era a Fonte das Nereidas. E por que ela tinha esse nome? Por causa dessas nereidas aqui. Quem eram as nereidas? Eram as ninfas do mar. Elas como sereias, né, enfeitiçavam, viviam lá no mar Egeu, próximo da Grécia, faz parte da mitologia grega. E elas enfeitiçavam os marinheiros e tal, causavam afundamentos e tal. Então essas aqui eram as nereidas. E essa fonte veio para Fortaleza em 1929, ela veio direto da Alemanha. Foi comprada por um catálogo, né? Ou seja, ela não foi feita especialmente aqui para Fortaleza, ela já estava feita e foi comprada pelo prefeito, então o prefeito Álvaro Henning, que é conhecido como prefeito das flores, porque ele tentou embelezar a cidade com jardins, com fontes e tal. E ele escolheu a Praça da Lagoinha para ser o primeiro local dessa fonte. A Praça da Lagoinha é aquela que fica ao lado do Hospital César Carlos, né? Hoje em dia Praça Capistrano de Abreu, tem até a estátua de Capistrano de Abreu lá. E ela era uma fonte que tinha iluminação. Na época, Fortaleza já tinha iluminação elétrica, mas ainda havia iluminação a gás. A gente vai ver até em algumas fotos antigas lá da Praça da Lagoinha, hoje Praça Capistrano de Abreu, que ainda havia os postes com iluminação a gás. Então foi difícil fazer essa instalação e essa fonte veio para cá em 29, mas só ficou pronta em 1930, lá na Praça da Lagoinha, que foi o primeiro local dessa fonte. E era muito popular essa fonte, o pessoal às vezes ia lá para fazer fotos de formatura, para fazer fotos também, né? Porque era a nossa Fontana de Trevi, era a nossa fonte aqui oficial aqui em Fortaleza. Olha, aqui a gente está na antiga Praça da Lagoinha. A Praça da Lagoinha tem esse nome porque aqui havia uma pequena lagoa que era utilizada aqui, Tristão Gonçalves, era a antiga Rua do Trilho. E por que tem esse nome Rua do Trilho? Porque passava o trilho da estrada de ferro de Baturité. E naquela época as locomotivas elas eram movidas a vapor. E vapor precisa de água, né? A água, você esquenta a água, gera o vapor e aí gera força para mover a locomotiva. E a água vinha daqui, dessa lagoinha. Tem até algumas fotos, vou colocar aí algumas fotos dessa lagoinha ou dessa caixa d'água, desse catavento que havia aqui, que puxava a água dessa lagoinha e transportava e levava a água até as locomotivas. Então aqui é a antiga Praça da Lagoinha, hoje em dia Praça Capistrano de Abreu, porque tem a estátua aqui do Capistrano de Abreu e o Hospital César Carlos está aqui atrás. Então eu imagino que a fonte seria nesse local onde hoje está a estátua do Capistrano de Abreu. E a gente vai tentar colocar essa fonte, reviver essa fonte aqui de forma virtual com inteligência artificial. A fonte ficou aqui desde 1930 até mais ou menos 1960, ou seja, ficou por 30 anos aqui nessa praça, era ponto de turístico aqui de Fortaleza, o pessoal vinha para fazer as fotos de formatura e tal, era bem interessante. E daqui a fonte foi para outro local, essa nossa fonte itinerante, essa nossa fonte andarilha que a gente tem aqui em Fortaleza, a nossa Fontana de Trevi, a Fonte das Nereidas ou Fonte dos Cavalinhos. Então vamos tentar colocar aqui com inteligência artificial onde a fonte ficou desde 1930 até 1960. Acredito que seria aqui nesse lugar da estátua do Capistrano de Abreu.
E aqui, por meio de inteligência artificial, a gente conseguiu recriar a fonte dos cavalinhos, a fonte das Nereidas, né? Esses cavalinhos depois eles foram batizados, vocês vão ver o nome deles depois. E as Nereidas, que eram essas criaturas míticas, mitológicas, da mitologia grega, tipo como sereias, né? E você vê, a praça não está muito bem cuidada não, a Praça Capistrano de Abreu, ela está precisando de uma reforma, a antiga Praça da Lagoinha, mas a gente conseguiu recriar como seria a fonte das Nereidas ou a fonte dos cavalinhos lá. A gente tem muitas fotos antigas, né, que já mostrou, e aí tá a praça, não está muito bem preservada não. E a gente consegue ver essa fonte nessa praça, na Praça da Capistrano de Abreu. Aí o segundo local que a fonte veio, a partir de 1960, foi para cá. Para hoje Praça Clóvis Bevilacqua, né? Praça da Bandeira, já foi conhecido também. E aqui embaixo é interessante porque aqui tem um poço, um poço profundo, como se fosse um reservatório de água muito grande aqui em Fortaleza. E essa água desse poço, a fonte veio para cá justamente porque a Lagoinha secou, não tinha mais água, né, lá para fazer a fonte funcionar. E aqui havia esse reservatório muito grande, então foi decidida a transferência da fonte para cá e imagino que a fonte ficava aqui onde hoje está a estátua do grande jurista cearense Clóvis Bevilacqua. Então a gente vai mais uma vez colocar aqui por inteligência artificial essa fonte aqui. Ela ficou aqui de 1960 até 1965, ou seja, por 5 anos aqui. A Faculdade de Direito está aqui, né? O obelisco está aqui, que foi feito em homenagem à Vitória na Segunda Guerra Mundial. E o IJF, o Instituto Dr. José Frota, está aqui atrás também. Então a gente está aqui na Praça Clóvis Bevilacqua, o segundo local na nossa fonte das Nereidas, a fonte dos cavalinhos, a nossa fonte itinerante aqui de Fortaleza, a nossa Fontana de Treve aqui de Fortaleza. E aí na outra praça, na Praça Clóvis Bevilacqua, hoje Praça Clóvis Bevilacqua, já foi chamada de Praça de Pelotas e tal, tem as caixas d'água que ficam atrás da Faculdade de Direito. A gente não consegue ver as caixas d'água porque tem esse prédio da Faculdade de Direito, né? Tem a estátua do Clóvis Bevilacqua ali atrás e a gente vê a fonte como se tivesse nessa praça, na Praça Clóvis Bevilacqua, a atual Praça Clóvis Bevilacqua. Aí embaixo, justamente nesse lugar, tem um reservatório de água muito grande, e essa fonte foi justamente para aí porque havia essa abundância de água, não havia escassez de água, diferente da Praça da Lagoinha, que a lagoa literalmente secou, né? Então a gente tem aí a fonte dos cavalinhos, a fonte das Nereidas, no seu segundo local, que foi na Praça Clóvis Bevilacqua, muito próximo da Faculdade de Direito, do IJF, do Instituto Dr. José Frota. Então bem legal também por inteligência artificial. Olha, a gente está aqui na Avenida da Universidade, no cruzamento, na verdade, da Avenida da Universidade, que é essa aqui que eu estou, com a 13 de maio. Aqui está a reitoria, né, o Palacete Gentil. E em 1965, a pedido do próprio reitor da Universidade Federal do Ceará, que era o professor Antônio Martins Filho, a fonte foi removida lá da Praça Clóvis Bevilacqua até aqui, até esse cruzamento. Então a gente tem algumas fotos também, as pessoas vinham, ela ficava aqui, ó, nesse cruzamento entre a Avenida da Universidade e a 13 de maio. Então tem algumas fotos com pessoas vindo aqui também para tirar fotos nas formaturas e tal. Era um cruzamento bastante movimentado e foi feita essa rotatória e tinha essa fonte, a fonte das Nereidas aqui. Aqui ela ficou de 1965 até 1973 e foi aqui que os cavalinhos, na verdade, ganharam nomes, foram batizados. A gente vivia a época dos coronéis aqui. Então eram os coronéis Virgílio Távora, César Carlos e Adalto Bezerra, né? Era a fonte dos cavalinhos, e os cavalinhos, os 3 cavalinhos receberam esses nomes, foram batizados desses nomes, eles foram governadores aqui do estado do Ceará e né, a galhofa do cearense, sempre conhecida, batizou os cavalinhos das fontes aqui. Então ela ficou aqui também de 1965 até 1973. Tem algumas fotos que aparecem até esse prédio aqui e tal, bem interessante. Vou colocar aqui por inteligência artificial novamente, para a gente colocar a fonte dos cavalinhos aqui, onde ela ficou de 1965 até 1973. E o outro local, o penúltimo local que a fonte já esteve, foi justamente nesse cruzamento entre as avenidas 13 de Maio, que está aí, e a Avenida da Universidade. Esse cruzamento é interessante porque era um cruzamento bem movimentado, né? Então havia essa rotatória com a fonte no meio. Ela foi colocada aí a pedida do reitor Antônio Martins Filho, né? Que foi um dos fundadores da UFC. E a gente tem essas fotos, né? Que comparam e que mostram esse prédio aí atrás também, aí no campus do Benfica, da Universidade Federal do Ceará. Também muito legal ver essa fonte, a fonte dos cavalinhos, que nesse local, talvez porque era mais movimentado, os cavalinhos foram batizados com nomes de 3 ex-governadores, coronéis
aqui no estado do Ceará. Ó, esse aqui é uma estátua em homenagem ao reitor Antônio Martins Filho, que foi um dos fundadores aqui da UFC e o responsável por trazer a fonte das Nereidas lá desde a Praça Clóvis Bevilacqua até aqui, o cruzamento da 13 de maio com a Avenida da Universidade. A Avenida da Universidade antigamente se chamava Avenida Visconde de Cauípe. É bem interessante isso também. E a fonte ficou aqui nesse cruzamento até 1973. Aqui ela foi por conta do trânsito, né? O pessoal precisava tirar essa rotatória, colocar um sinal. Aí retiraram, removeram a fonte, a nossa Fontana de Treve, a fonte dos Cavalinhos, com picaretas mesmo. Quase destruíram totalmente a fonte. E colocaram esses restos dessa fonte num depósito do então Sumov, num bairro que ironicamente leva até o nome do prefeito que trouxe essa fonte aqui para Fortaleza, ou então o prefeito Álvaro Wene. Esse bairro, Álvaro Wene, o depósito da Sumov ficava lá e o pessoal daqui levou a fonte quase destruída para lá. A fonte ficou lá de 1973. Em 1977 foi tentada fazer uma recuperação, mas não conseguiram, levaram até pedaço da fonte para o então Museu da Imagem do Som, que fica ali próximo ao Palácio da Abolição. Só na década de 1980 e 82 eles começaram uma recuperação mais séria e mais científica, e em 1984 a fonte foi reinaugurada no seu local que ela está até hoje, né? De 1984 até 2024 vai ficar lá, né? Ela está lá naquela praça, na Praça Murilo Borges, que é a praça do então BNB, hoje prédio da Justiça Federal. Então ela ficou na Praça da Lagoinha, na Praça Clóvis Bevilacqua, aqui nesse cruzamento da Avenida da Universidade com a 13 de maio, e agora lá na Praça Murilo Borges. Tomara que ela não mude mais, né? Não vá para algum outro lugar, a nossa Fonte dos Cavalinhos, a Fonte das Nereidas ou a nossa Fontana de Trevi. Eu estou aqui na Avenida da Universidade, era a antiga Avenida Visconde de Cauípe. E a Avenida da Universidade ainda tem alguns prédios muito históricos, muito legais, muito bonitos e preservados, como por exemplo o próprio prédio da reitoria da UFC, né, que era o Palacete da família Gentil, foi construído em 1918, e aquele prédio também da maçonaria, que era do Almirante Rufino de Alencar. Né? Então é bem interessante, vou mostrar alguns prédios aqui. Gosto às vezes de imaginar como era a vida aqui da família Gentil, né? Tem fotos deles aqui no início do século XX. Era uma família muito numerosa, mas imagina a quantidade de quartos, quantidade de banheiros, o tamanho da cozinha, de uma sala, de um palacete desse, né? Olha o tamanho. Então, muito grande. Então é isso. E aqui no prédio da reitoria da UFC, a gente se despede, né? Ó, a suntuosidade desse prédio, a beleza desse prédio, ainda bem que foi preservado, né? E é isso aí, se gostou do canal, se inscreve, dá o like, avisa para os amigos. É isso aí, aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá!